Olá, minha gente, tudo bem? A paz de Jesus a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui para fazermos o nosso estudo bíblico, o 16º capítulo do livro do Apocalipse. Uau, estamos no Apocalipse. Revelação, fim dos tempos. Será que chegou o momento? Será que nós já estamos também no nosso fim dos tempos? Pode ser que sim. Governo único, perseguição religiosa, reset mundial, obrigatoriedade da vacina, controle populacional, implantação da Agenda 2030 da ONU, ideologia de gênero, legalização do aborto, da maconha, das drogas, dominação, invasão, promiscuidade. Estamos vivendo tempos sombrios. Vários países já estão vivendo esta realidade dura e estão pagando um preço forte por causa disso. Outros estão lutando para viver o conservadorismo, ou seja, para nós, ideias ou valores muito importantes para nós cristãos, né? E eis a luta grande. Como eu costumo dizer, hoje o anticristo tem todo o poder, todo o meio de dominar o mundo inteiro. Nunca na história da humanidade houve esta possibilidade de se dominar todo o mundo, né? Pelos meios de comunicação, por todo o globalismo, enfim. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui pode ser visto por qualquer pessoa assim que eu postá-lo. Em segundos, já pode ser acessado por alguém lá na Nova Zelândia. Então, de fato, está o cenário pronto para o reset mundial, para o apocalipse, né? Para o fim dos tempos. Mas para nós fica, e eu gosto de dizer isso, o convite a uma profunda conversão, a um profundo arrependimento, para que, quando Jesus voltar, e se esse for o fim dos tempos, estejamos prontos, estejamos sendo fiéis. E se durante esse trajeto ele não voltar e nós formos, estejamos prontos também. Que essa palavra nos alicerce, né, alimente a nossa fé. Vamos juntos então, capítulo 16, livro do Apocalipse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos entender a Tua palavra, e mais do que isso, possamos viver a Tua palavra e vivermos a santidade. Amém. Versículo 1, capítulo 16. Ouvi depois uma voz forte que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos. Que 7 anjos são estes? São esses os 7 anjos que estavam com as 7 pragas, ou as 7 taças, com a ira de Deus, que era o tempo final, o castigo final, o último momento de conversão. E de derramar pela terra as 7 taças do furor de Deus. A voz que vinha do templo dizia isso aos anjos. E o primeiro anjo saiu e derramou a taça pela terra. E uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam sua imagem. Veja, quem for de Jesus será livrado deste mal e de todos. O segundo derramou a taça pelo mar, e este se transformou em sangue como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. O terceiro derramou a taça sobre os rios e pelas fontes, e transformaram-se em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és, aquele que é e aquele que era, ó Santo, porque julgastes essas coisas. Pois estes derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhes desses sangue para beber. Eles o merecem. O castigo dos ímpios vem, meus queridos irmãos. Isso para nós que queremos ser de Deus, isto é maravilhoso, porque é o Senhor quem é o nosso juiz, o justo. Se somos aqui nessa terra injustiçados e perseguidos, se formos fiéis, aqueles que tiverem a marca da besta, que se dobrarem ao sistema,
ao anticristo. Padecerão, padecerão, padecerão. Eu preciso me converter. Né? Ai daqueles que conhecem a verdade e não a praticam. Ai daqueles que escandalizam os pequeninos. Ai daqueles missionários que, conhecendo Deus, tendo experiência com Deus, não vivem, não geram fé, mas ao contrário são motivos de escândalo. Numa vida desregrada, não amor ao dinheiro, a pornografia. Ai daqueles, né, que negam o Senhor. Então ouvi que o altar dizia: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens, então abrasados por calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre tais pragas. Mas não se arrependeram para lhe tributar a glória. Ao invés dos homens que estavam padecendo pelo calor intenso, ao invés dos homens se arrepender e tributar a glória a Deus, ou seja, dar a glória a Deus, eles, ao contrário, blasfemaram contra o nome do Deus que é capaz, que tem poder sobre essas pragas. Nós não podemos praguejar. Aqui um exercício para nós, né? Não podemos murmurar, não podemos reclamar, não podemos praguejar, não podemos jogar, difanar o nome de Deus. Ao contrário, sejamos santos, nos convertamos diante do sofrimento que nós padecemos. Sejamos mais santos. O quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta. No caso, a cidade de Roma, né? Na época. E o trono da besta, nós não temos hoje dimensão do que é. Eu não tenho, né? Pelo menos. E o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. Mais uma vez, diante de mais uma praga, ao invés dos homens se converterem, ao invés do imperador do Egito, do faraó, dizer realmente: Senhor, me perdoe, eu mereço isso porque eu sou infiel, mas eu acredito agora que tu és, que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ao invés do imperador do Egito, do faraó dizer isto, ele endureceu o coração e continua a perseguir os israelitas. Ao invés dos homens se converterem, continuaram a blasfemar contra Deus, a reclamar de Deus, a jogar as coisas na cara de Deus. Por isso, aqui, algo importante para nós. Muitos de nós talvez tenhamos essas atitudes. Por quê? Porque às vezes nós vemos uma espiritualidade no sentimento, no fogo, né? Vivemos uma entrega ao Espírito, vivemos e choramos e cantamos e louvamos e oramos e até somos usados por Deus com dons carismáticos, mas quando a igreja nos pede que a gente viva uma sexualidade na castidade, que a gente não viva na promiscuidade, que você, homem, não dê vazão à homossexualidade, se você tem uma tendência a isto, igual a mulher no lesbianismo, na homossexualidade também feminina. Se você está na igreja, mas mesmo assim vive a experiência de estar muito na TL, de ver amor aos pobres, aquela coisa toda, e não tem uma religiosidade encarnada, uma ascética de vida de oração, de pobreza, de entrega, de mortificação, de jejum e de esmola, de caridade, de ação, de servir o outro, de parar de reclamar. Se a gente viver essa espiritualidade de viver de encontro em encontro, é o cristão Fátima Bernardes, como a gente costuma dizer nas pregações, ou seja, vive de encontros, ou seja, só é cristão quando vai no encontro na renovação, no encontro na diocese, no encontro na canção nova. Cuidemos, porque estes, na hora que o calo apertar, vai começar a reclamar. Vai começar a reclamar. E vai começar aí
na Umbanda, na Macumbaria, em outras seitas que nós católicos, eu falo para nós católicos, não nos convém ir. Ora, hoje já existe isso. Hoje já vemos isso. Imagina quando o calo apertar de verdade. Ao invés de se converter ainda mais, a gente vai começar a blasfemar contra Deus. Então cuidemos disso. Já vamos fazer isso hoje, nos dias de hoje, antes de chegar a essa grande tentação, essa grande praga. Que nas pequenas e fortes e grandes pragas que nós vemos no dia de hoje, como é o caso do Covid, como é o caso da dengue, como é o caso da AIDS, como é o caso de terremotos que acontecem, que a gente se converta, mude de vida e seja santo, de verdade. O sexto anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Aqui relaciona-se ao povo parto, né? Que foi o povo que destruiu o Império Romano. E o rio Eufrates impediu, de certa maneira, o exército parto de adentrar no Império Romano. Nisto, vi que da boca do dragão, de Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta, o anticristo, saíram 3 espíritos impuros como sapos. São com efeito espíritos de demônios. Fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Seria como que a ONU, nações de todos os cantos unidos contra o cristianismo? Não sei. Um reset mundial, uma agenda 2030? Sejamos atentos. Eis que eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. A voz do Senhor para nós. Eles os reunirão então no lugar que em hebraico se chamará Armagedon. Armagedon, lugar da batalha. É a montanha de Megibo, cidade da planície que costeia a cadeia do Carmelo. Armagedon, o vale do Armagedon. As grandes batalhas eram travadas ali. E a grande batalha final também será travada lá. O sétimo finalmente espalhou a sua taça pelo ar. Nisso saiu uma forte voz do templo, dizendo: está realizado, está consumado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e fortes terremotos. Terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu na terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado, como a chuva de talentos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu flagelo era muito grande. Mais uma vez os homens praguejam, né? Ao invés de se converter. Gente, para mim é muito claro essa experiência de que as dificuldades que acontecem é para que a gente se converta. Que a gente converta o mundo de vida. E não pragueje, não blasfeme e não peque mais. Então, que Deus nos dê a graça da conversão para nós que somos católicos, esta é o estudo bíblico para nós católicos. Eu sei que falei coisas aqui duras, que talvez alguns não compreendam, mas esta é a minha visão como cristão, como católico, daquilo que eu vejo dos fins dos tempos, daquilo que eu espero. Afinal de contas, o meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, foi um dos grandes profetas dos fins dos tempos. Né? Existem várias pregações dele disponíveis no YouTube. Vale a pena a gente ler. Sejamos fiéis. 16º capítulo. Estamos aí correndo contra o tempo. Amanhã, 17º capítulo. Deus abençoe a todos. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.